Muitas pessoas buscam através do voluntariado exercer os seus dons, seu ministério, suas habilidades através do serviço. Mobilizar pessoas tem sido um grande desafio através da história. A missão de Deus na cidade pode ser muito enriquecida quando a igreja mobilizar pessoas para o trabalho, para o serviço. Para conversar sobre esse grande desafio, estamos aqui com o pastor Silvano Barbosa, que é PhD em Missiologia pela Andrews University e editor da revista Foco na Pessoa. Pastor, muito obrigado por estar conosco. E eu começo perguntando, você que dirigiu uma pesquisa sobre voluntariado, sobre mobilização missionária ao redor do mundo, o que é mobilização e como essa mobilização pode ser aplicada na missão urbana? Muito bem, Wally, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado por me dar o privilégio de participar dessa conversa, que eu creio será muito útil para o envolvimento de mais pessoas na missão de Deus. Amém. A palavra mobilização surgiu no contexto da Revolução Francesa e ela tinha o objetivo de descrever o processo de converter propriedades reais, propriedades do governo, em propriedades privadas. Então era uma época de crise, o governo tinha uma guerra civil, rebelião por todos os lados. Problema de monte, caos econômico, várias guerras estrangeiras simultâneas. Então foi proposto que o governo fizesse uma mobilização da dívida nacional. Como é que isso aconteceu? Então uma pessoa que tinha um papel do governo francês valendo, digamos, R$100, esse papel passou a valer R$30 e os outros R$70 foram pagos por meio de hipotecas das terras nacionais. Então foi dentro desse contexto que a palavra mobilização surgiu. Mas quando chegou por volta do ano 1850, 1860, ela passou a ser utilizada dentro do contexto militar para descrever o processo de tornar pessoas e suprimentos prontos para a batalha. Ou seja, aquilo que era necessário para a guerra tinha que estar pronto, estava mobilizado para a ação. E desde então a palavra tem expandido seu significado. E hoje em dia ela é utilizada para descrever qualquer ato que encoraje pessoas à ação. Os dicionários descrevem mobilização como o ato de você preparar e tornar disponível para a ação. Então, dentro do contexto da mobilização de pessoas para a missão, dentro do contexto da mobilização do povo de Deus, mobilizar pessoas significa trabalhar com pessoas para que elas estejam dispostas, disponíveis e prontas para servirem a Deus na sua causa, na sua missão. Esse ato de mobilizar é um desafio grande. Eles tiveram esse desafio no passado, hoje ainda não deve ser muito diferente. Você mobilizar, deixar esse estar pronto de diversos talentos na questão das igrejas. Como hoje, alguém que nos assiste, sabendo, consciente de muitos talentos, dons, pessoas, coisas que podem ser utilizadas de diversas maneiras na missão urbana, qual o método que essa pessoa pode utilizar para mobilizar esses recursos, essas pessoas para a missão? Muito bem. Nós temos visto hoje muitas práticas, muitas ações, muitas iniciativas diferentes no sentido de manter pessoas engajadas. Algumas delas têm uma curta duração, outras delas são um pouco mais consistentes, duram um pouco mais. Mas eu creio que para encontrarmos a melhor forma de mobilizar pessoas de maneira duradoura, de maneira contínua e crescente, talvez o melhor local para buscarmos isso não é o presente, não são as práticas do presente, mas as práticas do passado. Talvez a melhor forma seria vermos como os grandes movimentos que trouxeram o cristianismo, o protestantismo, no nosso caso o adventismo até nós, como que esses movimentos trabalharam, que princípios eles utilizaram para manter pessoas engajadas no serviço durante algumas vezes 200, 300 anos sob forte perseguição, num contexto totalmente desfavorável. O que eles fizeram? Eu quero dar apenas alguns exemplos aqui do que eles fizeram. Por exemplo, se nós olharmos as comunidades monásticas célticas, surgiram na Irlanda por volta do ano 450 e ficaram ali até por volta do ano 700. Era um movimento monástico, como já falei, e eles foram responsáveis por espalhar e civilizar boa parte da Europa durante aquele tempo. Todo aquele tempo, todos esses anos. Estamos falando aqui de cerca de 300 anos. Eram monges, exatamente. Vamos falar dos valdenses, por exemplo, que foi um movimento de reforma que surgiu anteriormente, mas cuja expressão mais conhecida tornou-se evidente a partir do ano 1100, no norte da Itália, no sul da França, e que mobilizou pessoas para proclamar sua mensagem em toda a Europa.
Os morávios, por exemplo, que foi um movimento protestante da Alemanha a partir do ano 1720. As sociedades missionárias que espalharam o protestantismo na América, digamos, na América Latina, na África e também na Ásia. E o Adventismo, que hoje é a igreja protestante com maior presença em todo o mundo. O que eles fizeram? Quando nós observamos o que essas pessoas fizeram, nós vemos que os princípios que eles utilizaram não foram princípios inacessíveis a nós. Ao contrário, são princípios perfeitamente possíveis de serem aplicados hoje em dia. Eles eram pessoas que tinham, acima de tudo e antes de mais nada, um firme apego à palavra de Deus. Essas pessoas levavam a Bíblia a sério. Os valdenses, por exemplo, à medida que eles iam estudando a Bíblia, eles iam removendo do meio deles todas as práticas, todos os costumes que não tinham fundamentação bíblica. A oração era um outro princípio fundamental. Essas pessoas passavam muito tempo orando. Os morávios, por exemplo, as reuniões de oração deles duravam de 5 da manhã até 9 da noite. Nossa, é uma reunião longa, mas com certeza abençoada. Abençoada. Os célticos, por exemplo, eles praticavam uma espécie de oração contínua, oração contemplativa. Enquanto eles se engajavam nas atividades diárias, eles permaneciam numa conexão contínua com Deus, orando. Então, a oração era algo de fato fundamental, essencial na vida deles. Uma outra coisa que era fundamental a eles, o foco na missão. As comunidades monásticas, por exemplo, embora vivessem de certa forma retirados, eles não tinham o ideal de se separarem do mundo. Pelo contrário, eles queriam penetrar no mundo. Eles se colocavam em lugares onde eles teriam mais acesso às pessoas, onde as pessoas teriam acesso a eles para que os princípios deles pudessem ser transmitidos às pessoas. Então, embora vivessem em comunidades monásticas, o interesse deles era espalhar a mensagem bíblica para o mundo. Então, o foco deles estava na missão. Da mesma forma, os morávios, que em 28 anos espalhou missionários nos 5 continentes. Quando falamos dos valdenses, por exemplo, não houve território na parte central da Europa que não tenha sido visitada por missionários valdenses. Eles tinham um foco bem definido, bem claro na missão. Uma outra coisa, essas pessoas tinham um compromisso sólido com Cristo. Eu usaria a palavra um compromisso radical com Cristo. Eles levavam Deus a sério, levavam o compromisso com Deus a sério. Eles preferiam morrer a viver sem dar frutos. O que nós vemos aqui, o que fez com que essas pessoas passassem tantos anos totalmente engajadas na missão? O que fez com que essas pessoas fossem mobilizadas de maneira permanente, de maneira contínua, de maneira crescente, mesmo sob forte perseguição? Foram esses os princípios e alguns outros, como por exemplo, eles tinham uma estrutura que permitia que qualquer pessoa que estivesse disposta a participar tivesse a oportunidade de participar. Uma estrutura, digamos, descentralizada, que dava a cada um ou a qualquer um a oportunidade de participar e de servir de acordo com os seus dons. Eram pessoas que trabalhavam normalmente em equipes. Os monges, por exemplo, célticos, saíam em equipes de 12. Os missionários valdenses saíam em times de 2, um mais experiente com o menos experientes. Os morávios montavam times de missionários com diferentes habilidades. As sociedades missionárias usaram o mesmo modelo. Então, eles trabalhavam em times. Esses princípios são princípios acessíveis a nós. Mas eu quero dizer que mais importante do que as técnicas de mobilização, as técnicas de motivação das pessoas, de como trazer as pessoas para o seu lado, tudo isso tem o seu valor, pode ser importante, mas o que leva as pessoas a um engajamento contínuo, crescente, consistente, permanente, são esses fundamentos básicos da fé cristã que foram praticados na igreja primitiva, foram praticados ao longo da história por aqueles que trouxeram o cristianismo, o protestantismo e o adventismo até nós. Compromisso sólido com a palavra de Deus, compromisso sólido com Deus, oração contínua, trabalho em equipe, uma estrutura que facilita o acesso a quem quer participar. Então, tudo isso está à nossa disposição e eu creio que esses são os princípios mais acessíveis e que, a todos nós e que poderão nos levar a uma mobilização contínua e crescente. Então, eu diria que a receita é antiga, mas não existe outra que possa ser mais eficaz do que essa, que é comprovadamente eficaz. Quer dizer, nós conhecemos a mensagem cristã hoje por intermédio do trabalho desses movimentos. Então, comprovadamente, o que eles fizeram foi eficaz e trouxe resultados. Mas, Silvano, nisso que você nos trouxe, nesses princípios, faz com que a gente imagine uma missão de uma maneira maravilhosa. Às vezes, nós falamos muito em projetos sociais, em mobilização para projetos sociais. Com esses princípios, o que mudaria ou como a gente poderia ver essa questão de projetos sociais versus um chamado profundo para a mobilização da missão urbana? É interessante a sua pergunta, porque ela tira o foco
daquilo que a gente vai fazer para o tipo de pessoa que nós precisamos ser. Para fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa, exatamente. Por exemplo, quando você olha as instruções de Paulo a Timóteo, embora Paulo dê instruções específicas acerca de como ele deve se comportar, do que ele deve fazer, de como ele deve liderar a igreja, a ênfase de Paulo é no tipo de pessoa que Timóteo deve ser. Que tipo de relacionamento ele deve ter com Deus? Que tipo de pessoa ele deve ser interiormente? Então, no que diz respeito à mobilização da igreja, eu creio que mais importante do que criar projetos, tudo isso é importante, tem o seu lugar, mas não é um fim em si mesmo. Mais importante do que fazer projetos, ou mais importante do que criar projetos, é trabalhar com as pessoas e ajudar as pessoas a se tornarem esse tipo de cristãos. Pessoas que têm um compromisso sólido com Deus. Pessoas que levam Deus a sério. Pessoas que se submetem a Deus. Que estão dispostas a servirem a Deus aonde quer que Ele guiar. Pessoas que estão dispostas a dizer, Senhor Deus, eu estou disposto a ser o que o Senhor quiser que eu seja. A fazer o que o Senhor quiser que eu faça. A ir aonde o Senhor quiser que eu vá. Pessoas que estejam disponíveis, dispostas, preparadas para servir a Deus. Então, os projetos são importantes, mas mais importante do que os projetos. Se você quer fazer uma mobilização contínua e crescente, se você não quer que o seu projeto, que as pessoas estejam engajadas enquanto durar a motivação, mas estejam dispostas a servir a Deus por toda a vida, então trabalhe para desenvolver essas pessoas de acordo com esses princípios, que são bíblicos e que comprovadamente deram resultado ao longo da história. O que você falou é mobilização crescente. Bom, talvez o amigo que esteja nos assistindo, ele pensa na igreja dele que tem às vezes centenas de pessoas e ele vê tanta coisa para se fazer na cidade dele, ele vê tantos projetos que poderiam ser feitos, ele vê tantas oportunidades à frente, mas ele enxerga pouquíssimas pessoas que estão dispostas. Nesse sentido de utilizar esses princípios, trabalhar com esse número pequeno de pessoas, você vê uma vantagem para um começo ou uma desvantagem para um começo? Olha, nós queremos mais e queremos fazer melhor. A gente espera, não, se não tiver 50 não vai ter resultado. Exatamente. Eu diria que talvez a coisa mais importante dentro de um contexto como este, para um líder da igreja que quer fazer mais e melhor para Deus, mas que está enxergando ali apenas 10 pessoas quando há 200 que poderiam estar envolvidas, é a percepção de que a igreja não funciona em condições ideais. Mais importante do que esse líder ser motivado, mais importante do que motivar pessoas, é que ele tenha uma percepção clara do ideal. Onde ele quer chegar? O que ele quer fazer? Por que ele quer engajar essas pessoas nesse projeto? E de que maneira ele vai fazer isso? Isso tem que estar claro na mente dele. E à medida em que isso está claro, ele pode trabalhar continuamente na direção desse ideal. Então, se hoje eu tenho 10 pessoas, louvado seja Deus. Eu tenho 10 pessoas que estão participando. Mas eu vou continuar trabalhando na condição, ou melhor, na direção do ideal. O ideal de Deus é que todos estejam envolvidos. Você certamente já ouviu falar da parábola do Vilfredo Pareto, que é chamado de o princípio de Pareto, que é empregado nos esportes, nos negócios, em todas as áreas, e diz que 20% das pessoas, 20% do grupo, 20% dos compradores produzem 80% dos resultados. Então você deveria se concentrar nesses 20%, porque os 20% vão trazer os 80% do resultado que você quer. Quando você ouve uma coisa como essa, chama atenção, porque parece ser um atalho interessante para o sucesso. Por que me preocupar com todos se eu posso trabalhar só com 20%? Às vezes eu estou lutando muito para mobilizar os 80%, e no caso é o contrário. Quando eu poderia trabalhar só com 20%. Mas ao mesmo tempo eu pergunto, onde na Bíblia está escrito que a gente deveria trabalhar apenas com os 20% e deixar os outros 80%? Porque são os 20% que vão me dar o resultado. Pelo contrário, na Bíblia, a palavra de Deus diz que o alvo, o objetivo é trabalhar para que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo. Então, o pastor, o líder da igreja, aquele que está trabalhando para mobilizar, deve sempre trabalhar no sentido de alcançar todos que Deus colocou sob sua responsabilidade. Todas essas pessoas devem ser desenvolvidas ao ponto de crescerem, de amadurecerem espiritualmente e de poderem servir a Deus na plenitude das suas potencialidades. Não apenas os 20% que vão me dar o resultado. Eu não estou em busca de resultados apenas. Eu estou em busca de preparar o povo de Deus para servir a Ele
para fazer alguma coisa que traga glória ao nome de Deus, que edifique a igreja e que alcance pessoas para o reino dos céus. Então, se você tem 5 ou 10, ótimo, vamos em frente com esses 10, mas vamos continuar observando e mirando no ideal. Enquanto os outros não vêm, vamos continuar sabendo que a igreja não funciona em condições ideais. Você conhece alguma igreja que funciona em condições ideais? Dificilmente aquilo que o homem faz sai em condições ideais. Exatamente. Mas enquanto não chegamos no ideal, vamos continuar caminhando na direção dele e envolvendo o máximo de pessoas que pudermos. Quais estratégias de mobilização que uma pessoa hoje ela pode utilizar para chegar a esse passo de construir pessoas nesse caminho do serviço? Muito bem. A mobilização do povo de Deus deve ser feita de acordo com os dons. No que diz respeito à missão, tudo que fazemos em relação à missão, a gente deve entender que é apenas uma participação naquilo que Deus está fazendo. Deus tem um controle da sua missão nas suas mãos. A obra de Deus. A obra de Deus, e todos os aspectos relacionados à missão estão sob o controle de Deus. Ele começou a sua obra e ele garante que ela será concluída. Ele dá certeza, o evangelho será pregado e então virá o fim. Em Apocalipse é dito que nos dias da voz do 7º anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus, conforme ele revelou aos seus servos, os profetas. Então Deus dá a garantia de que o evangelho será pregado a despeito das nossas limitações, a despeito da nossa incapacidade. Ele garante porque ele tem o controle da missão nas suas mãos. Então, se esse é o pressuposto, se essa é a base, e se nós estamos apenas participando daquilo que Deus está fazendo, então nós temos que participar de acordo com os critérios de Deus, de acordo com o modelo de Deus. E como é que Deus espera que nós participemos? Jesus disse, logo no domingo da ressurreição, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprando sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo. 40 dias depois, ele disse, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deus pediu que nós saiamos para participar da missão com Ele, mas Ele pediu que nós não saiamos sozinhos. É você e o Espírito Santo, sou eu e o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos mostra que nós devemos participar da missão de Deus de acordo com os dons. Cada um de nós recebemos dons para participarmos da missão de Deus. Então a mobilização do povo de Deus para a missão deve ser feita de acordo com os dons espirituais. Fala-se muito sobre descobrir os dons espirituais. Tem teste, tem diversas coisas. Muito bem, ajudar as pessoas a descobrirem os dons espirituais. Mas eu li recentemente uma pesquisa muito interessante no livro The Other 80%, sobre os outros 80% que não têm sido mobilizados. Essa pesquisa mostra que não há uma relação direta entre ajudar as pessoas a descobrirem os seus dons espirituais e um aumento no envolvimento dessas pessoas. Mas ela mostra que há um aumento na participação sempre que nós criamos novas formas de participação. Há um aumento no envolvimento sempre que nós criamos novas formas de participação. Então, qual é a estratégia? Que estratégias nós poderíamos utilizar para mobilizar mais pessoas? Primeiro, a mobilização é feita de acordo com os dons espirituais. Essa é a base, porque estamos fazendo parte daquilo que Deus está fazendo através da atuação do Espírito Santo em nós. Agora, vamos não apenas ajudar as pessoas a descobrirem os seus dons. Sim. Por quê? Porque as pessoas normalmente sabem aquilo que elas gostam de fazer e aquilo que elas sabem fazer bem feito. Uma facilidade, uma habilidade. Exatamente. O que nós precisamos fazer como líderes é criar continuamente novas formas de participação e ajudar essas pessoas a utilizarem o seu dom. Não descobrir o seu dom meramente, mas ajudá-las a utilizarem esses dons. Como? Criando formas de participação. Então, talvez a estratégia mais bem sucedida que nós poderíamos fazer e mais simples que cada um pode fazer dentro do seu contexto é ajudar as pessoas a utilizarem os seus dons, provendo a elas continuamente novas formas de participação, novas formas de se engajarem no serviço de Deus. Talvez seja esse o maior trabalho que um pastor possa fazer, que um líder da igreja possa fazer para envolver mais pessoas. Ajude essa pessoa a usar o dom que ela tem, a fazer mais daquilo que até agora tem trazido satisfação espiritual para ela. E faça isso dando a essa pessoa mais oportunidades de participar, criando circunstâncias, situações através das quais ela possa colocar o seu dom no serviço da causa de Deus. Então, nesse sentido, nem sempre é fazer com o meu dom aquilo que já tem sido feito,
mas talvez utilizar o meu dom para fazer algo que ainda não foi feito. No contexto da missão urbana, isso é melhor ainda, porque a pluralidade de pessoas, as diversas oportunidades de ação, faz com que cada pessoa possa exercer um ministério próprio. É isso? Exatamente. Eu diria que o ponto de partida é fazer mais daquilo que eu já tenho feito. Fazer mais daquilo que até agora tem trazido satisfação espiritual para mim. Faz com que eu me encontre dentro do corpo de Cristo. Faz com que eu encontre o meu lugar no serviço de Deus. Fazer mais daquilo que eu já tenho feito, daquilo que traz satisfação espiritual para mim. Contudo, à medida em que os líderes vão provendo novas oportunidades de participação para engajar mais pessoas, para engajar outras pessoas, então eu também posso dar a minha contribuição nesses diferentes ministérios que vão surgir. E a mensagem final que você deixa para que quem está nos assistindo tenha consciência que não só um voluntário ele pode ser, mas ele pode ser um mobilizador. Muito bem, olha, o desafio é gigantesco. Se nós tivéssemos todos os recursos, se nós tivéssemos todas as autorizações de todos os governos, se nós tivéssemos todas as pessoas disponíveis, se nós tivéssemos tudo que é necessário para pregarmos o Evangelho no mundo inteiro, ainda assim, essa tarefa seria uma tarefa aparentemente impossível de ser completada, quando nós consideramos os desafios sociológicos, os desafios econômicos, os desafios culturais e uma série de outros desafios que estão diante de nós. Por isso, nesse tempo que nós estamos vivendo, o desafio é imenso. Há um vasto campo a ser alcançado e o trabalho que nós precisamos fazer como líderes é mobilizar pessoas para que se engajem e participem daquilo que Deus já está fazendo. Deus deu a garantia de que esse processo será concluído. Deus garantiu que o trabalho será feito, o Evangelho será pregado e virá o fim. O nosso trabalho é participar disso, criando novas oportunidades de participação para os outros, ajudando essas pessoas a se tornarem esse tipo consistente de cristão que vai participar da missão de maneira contínua e de maneira crescente e dando a nossa própria participação nesse processo, servindo a Deus de acordo com os nossos dons e criando circunstâncias para que outras pessoas também possam participar desse serviço. Deus vai estar com você enquanto você estiver servindo a Ele em missão. Eu agradeço a participação do pastor Silvano, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe o número de pessoas que você tem influenciado e mobilizado cada vez mais a estarem nessa missão. Amém. Mobilizar pessoas, um grande desafio, porém nós do Missão Urbana oramos para que Deus levante mais e cada vez mais ceifeiros, porque os campos estão brancos e aqui está a oportunidade de nós mobilizarmos pessoas para ir cumprir essa grande missão de Deus.